Gente, boa noite. Queria, primeiramente, agradecer a presença de todos, né? Vamos ter hoje um bate-papo, é um bate-papo mesmo, para ver onde é que está a nossa literatura, né? Porque essa prosa poética, prosa, tudo isso já é um questionamento que vem há muito tempo. Dei uma pesquisada e eu vi que vem desde Baudelaire. Baudelaire que foi o grande introdutor disso, a importância do simbolismo. Mas isso aí são só teoria. O que nós vamos falar mesmo? Nós temos os nossos 3 convidados que aceitaram falar. É água, tá? É água. Está gravando. Eu chego até a errar aqui. Ó. Que são os nossos convidados? André Juste, que nasceu em maio de 1968, no Rio de Janeiro, mora em Brasília desde a década de 90 e, entre contos, crônicas e poema, escreveu A Solidão do Livro Emprestado e A Maturidade Angustiada, ambos pela Penalux. E os filmes que Morremos de Amor, poemas pela Patuá. Atualmente trabalha em seu primeiro romance e tem pronto seu segundo livro de poema, De Tanto Bater com o Osso, a Dor Vira Anestesia. Também é jornalista e mantém um site no blog www.andrejuste.com.br. Muito obrigado por ter aceito o convite, André. É um prazer estar com vocês todos aí, muito legal. Vamos. Outro convidado é pernambucano, recém-chegado aqui em Brasília e já está apaixonado por Brasília. É o Bruno Candeias, poeta e compositor pernambucano, autor dos livros Poeta Nu na Alcova, 2002, Filé 1,99, 2003, A Trégua dos Ditadores, 2004, Férias do Gueto, também 2004, Indigestual, 2010, Teatrauma, 2018, Poema Desgovernado, 2018, e Cangaço City, em 2019. Participou de diversas antologias, colaborou com centenas de fanzines informativos e folhinhas, tanto aqui no Brasil quanto também no exterior. O poeta possui vários prêmios, é homenageado, sendo que sua obra foi usada como referência para estudos acadêmicos em Belo Horizonte, no que deu origem ao Prêmio Literário Poeta Bruno Candeias. Okay? Muito obrigado, Candé, por ter aceito o convite aí. Vai ser um dos 3 mal amados hoje, né? Eu que agradeço a oportunidade. Fiquei até um pouco surpreso com o convite, porque com relação ao tema aí, eu não sei se eu tenho muito a contribuir, né? Tá dando para escutar bem, pessoal? Tá. Tem muito para contribuir, sim. O compositor... Porque, como você falou, eu sou um fracasso na parte de prosa, de crônica, né? Eu, essencialmente, produzi poesia. Então, acredito que hoje aqui eu tenho muito mais que aprender hoje aqui, nesse bate-papo, com a presença dessas feras todas ali. Todos nós estamos aqui para aprender e você hoje representa aqui um dos grandes compositores que eu acho que chama-se Aldir Blanc, né, que faleceu, deixou a gente. Você, como compositor, se sinta hoje... Aprendiz da composição. Aprendiz da composição. É modesto. E o nosso terceiro convidado para ser também um candambucano. Eu sou um candambucano agora. Tá certo. Meu conterrâneo. Candambucano. E outro poeta convidado, escritor convidado é Geraldo Lima, dramaturgo e roteirista, é autor dos livros A Noite dos Vagalumes, primeiro que o Soter ainda há pouco estava mostrando, Baque, A Noite dos Vagalumes, 1998, Baque, 2004, Nuvem Muda a Todo Instante, é o seu livro infantil. É o seu primeiro romance, né? Esses 3 últimos são pela LGE, editora. Né? 30 Gatos e um Cão Envenenado. Né? Maravilhosa. Maravilhosa, também achei. Maravilhosa. É uma peça de teatro, né? Que foi
e Teatro pela Ponteia Edição, em 2011. Tercelário é um mini-conto, saiu pelo selo 34 também em 2011. Uma Mulher à Beira do Caminho, né? É um conto pela Patuá, 2017. Tem texto publicado em jornais, suplemento literário, site, blog, revista, imprensa, revistas eletrônicas, etc. É autor do roteiro do longa-ficção O Colar de Cora Coralina, dirigido pelo Gontijo, muito bom, exibido em várias salas, né, de cinema aqui em 2018. Tanto também como foi encenada a peça 30 Gatos e um Cão Envenenado, em 2016. Seu contato é pelo seu e-mail, geraldlima, com 2L e 2M, @gmail.com. Bem, são 3 pessoas que a gente viu que têm a formação bem distinta e bem diferente. E vamos conversar, então, sobre o que é isso, né? O que é prosa, poesia, poesia, prosa, prosa poética. Então, para instigar, eu vou ler um poema, uma prosa, eu vou ler aqui o Paulo Leminski. Depois de hoje, a vida não vai ser a mesma, a menos que eu insista em me enganar. Aliás, depois de ontem também foi assim. Anteontem, antes, amanhã. É do Paulo Leminski, que para mim faz uma grande mistura de poesia, prosa, poesia. Né? E vou abrir a palavra dando as suas condições iniciais, primeiramente com o Geraldo Lima. Sério? Pô, bota o André aí para. Fica à vontade. Então, você falou do Baudelaire, né, o Jorge? Então, quando a gente fala assim, prosa poética ou poema em prosa, precisa começar lá dele, né? Que ele é o mestre, assim, disso. Eu falo mestre porque é o seguinte, porque na verdade não foi ele que criou isso aí. É um outro escritor e que ele se inspirou nos textos, que seria prosa poética desse outro autor. Então, mas assim, o Ezra Pound tem aquela classificação, né, do o inventor, o mestre, o diluidor. Então, o Baudelaire seria assim o mestre, porque ele pegou esses arranjos em prosa poética desse outro escritor francês e deu uma nova feição, porque ele queria exprimir aquele espírito moderno, né? Aquela nova realidade urbana de Paris e tudo mais. Então, ele é digamos, o cara que começa esse um gênero, que já a prosa poética é hoje um gênero, um novo gênero. Então, só para a gente começar, a gente vai aí, então acho que acho bom falar um pouco assim do Baudelaire. E claro, depois tem também o Rimbaud, né, que vem logo na sequência aí. Então, é isso, eu acho que não é o nome do cara aqui, é Aloysius Bertrand. Então, o criador primeiro a publicar um livro com textos de prosa poética é esse Aloysius Bertrand, que o Baudelaire leu, diz que leu várias vezes e queria escrever algo parecido com os textos do Bertrand. E resultou no que ele chamou foi publicado com spleens, né? Spleens de Paris, ou pequenos poemas em prosa. Então é aí que começa essa história, né? Assim, vários meandros aí, mas acho que para a gente começar, acho que seria um bom início aí. E aí? É o André? André. Eu estava pensando assim como é que eu abriria, né, esse nosso bate-papo, e eu vou abrir assim com um conceito rápido meu, é meu próprio esse conceito, sabe? Eu que criei para mim a partir da minha realidade, da minha observação, não só como autor, mas como pessoa. Eu acho que poesia, ela transcende essa coisa de ser um gênero literário. Eu acho que poesia não é apenas um gênero literário. Ela é muito mais uma forma de viver e de ver o mundo. Eu acho que você pode ser poeta sem escrever sequer uma linha, sem
compor nada, sem escrever nada. Então, a partir do momento que você traz essa poesia para a sua vida, eu acho que automaticamente você está vivendo na sua vida, no seu dia a dia, uma prosa poética, entendeu? Eu acho que poesia, quando você está passando pela rua, tem um passarinho bebendo água e, mais do que desviar da poça d'água, você para ver o passarinho, nem que seja 30 segundos, beber um pouco d'água. Trazendo um pouco para a literatura, para o que a gente faz, esse sentimento da poesia, eu automaticamente, o Geraldo citou Baudelaire, realmente uma grande lembrança, mas eu venho mais aqui, eu venho para o Brasil e venho para o século XX. Eu queria falar de Rubem Braga. Rubem Braga não era um poeta, mas era um poeta. Era tão poeta, eu acho que quanto Vinícius, como Leminski, que foi citado aí. Ele escrevia a crônica, que inclusive por muita gente nem é considerado literatura, né? Mas o Braga tinha um olhar poético. Eu falo porque é uma das minhas referências literárias lá da sexta série, sétima série, entendeu? Dos meus 12, 13 anos. Inclusive, eu acho que eu fui fazer jornalismo muito por aquele universo das redações dos anos 40, 50, que o Braga descrevia, que eu achava aquilo fascinante, as aventuras dele como correspondente de guerra e tal. Mas, trazendo para o lado do cronista, o Braga fazia poesia nas crônicas. Eu acho que, assim, para mim, é o meu primeiro exemplo, e aí eu acho que até hoje continua sendo o exemplo mais forte da poesia, sabe, colocada dentro da prosa. Ele tinha um olhar acurado dos poetas. Isso aí falando de quem faz o gênero literário, naquela forma que a gente conhece como sendo de poesia. E ele trazia isso de uma forma... Existem, não sei se vocês conhecem, certamente devem conhecer, existem duas crônicas do Braga, em particular, que eu acho fantásticas. São do mesmo livro, O Verão e as Mulheres, e uma se chama A Casa dos Homens e a outra se chama A Casa das Mulheres. São seguidas, inclusive, no livro. É de uma poesia, é de um lirismo, é de uma construção poética tão perfeita, tão melódica, tão encadeada, que muito verso não tem. Que muito poema rimado, né? Às vezes eu acho até que as pessoas se perdem um pouco nas rimas, por tentarem as rimas, mas aí isso é uma outra discussão. Traz uma poesia, traz um lirismo, traz um encanto, que é poesia pura, sem ser poesia, entendeu? Então, Geraldo trouxe essa referência aí do Baudelaire, magnífico e tal, e eu trago a do Braga, do velho Rubem Braga, que enchia as páginas dos jornais com a poesia que ele via no cotidiano, no dia a dia, entendeu? E por isso ia para os jornais, né? E é a função da crônica, né? Enfim, acho que essa aí é a minha primeira contribuição aí para esse nosso papo. Espero que tenha valido. Muito e muito. Valeu, né? Bruno Candeias. Saiu o Bruno? Cadê o Candeias? Acho que caiu, não? Caiu do Soter também. Não, o Soter está aí. Bruno! Eu acho que deve ter caído. Eu estou aqui. Só para completar, o Jorge, enquanto o Bruno Branco, eu acho que é bom a gente citar assim, textos, né? Você acha fazer leitura assim, de um texto, né? Sim. Então, a minha fala sobre o Baudelaire, viu, André, só para a questão de a origem, né? Não é no sentido assim, mesmo porque depois a gente nós vamos colocar outros textos, outros autores aí na roda, para a gente ver essas fronteiras, esses limítrofes, essas misturas que a literatura assim, que foi processando no fazer literário aí, no século XX. Então a gente pode depois ver isso. Mas eu vou ler um texto aqui, seria o poema em prosa do Baudelaire. Essa tradução não é das melhores, ele, assim, você vê no original é outra coisa, mas aqui é uma tradução que eu encontrei e vou ler aqui para vocês. Pode ser? Pode, claro. Vamos. Claro, por favor. As janelas.
Quem olha de fora, através de uma janela aberta, não vê jamais tantas coisas quanto quem olha uma janela fechada. Não há objeto mais profundo, mais misterioso, mais fecundo, mais tenebroso, mais deslumbrante do que uma janela iluminada por uma vela. O que se pode ver à luz do sol é sempre menos interessante do que o que se passa atrás de uma vidraça. Nesse buraco negro ou luminoso vive a vida, sonha a vida, sofre a vida. Além das vagas do teto, percebo uma mulher madura, enrugada mesmo, pobre, sempre inclinada sobre qualquer coisa e que nunca sai de casa. Por seu rosto, por seus vestidos, por seus gestos, por quase nada, eu refaço a história dessa mulher, sua legenda, e, às vezes, conto a mim mesmo, chorando essa história. Se tivesse sido um pobre velho, eu também refaria a dele facilmente. E me deito orgulhoso de ter vivido e sofrido nos outros como se fossem em mim mesmo. Talvez vocês me dirão, está certo de que esta fábula seja verdadeira? Que importa o que possa ser a realidade situada fora de mim, se ela me ajuda a viver, a sentir que existo e o que sou? Então, esse é um dos poemas em prosa, que o próprio Baudelaire chama de poema em prosa, do Baudelaire, que está nesse livro dele, né? Nesse Spleen de Paris. Então, assim, a intenção do Baudelaire, quando ele leu os textos lá do Bertrand, foi assim, cara, encontrei a forma literária que me vai me permitir captar todo esse clima, essa nova visão né, de mundo. Então, ele enxerga nesse tipo de texto uma forma perfeita para encaixar o que ele sente naquele momento, né? Porque, assim, quando a gente fala de prosa poética, a gente está falando dessa fusão de alguns elementos da poesia, né? Somente uma subjetividade própria da poesia lírica, né? E elementos da prosa, que é esse texto com uma certa linha contínua, que não se interrompe, né, assim, com paradas, pontos e tudo mais, que não tem a obrigatoriedade de ter os elementos rítmicos, por exemplo, da poesia, certamente não tem. Né? Você pode até encontrar alguns textos que seria prosa poética com um certo ritmo, uma certa melodia da poesia como nós conhecemos em verso, né? Mas, assim, a prosa poética, ela incorpora esses elementos da poesia, assim, mais nessa questão da subjetividade. Então, é um exemplo da prosa poética, mas que também está nesse limite aí, né, o André, da crônica, que é a crônica, por exemplo, do Rubem Braga, pessoal todo chega nesse ponto. Né? Você lê, uma crônica, capta um momento da realidade, um flash ali daquele olhar do cronista, mas onde você vê muito isso, né? Essa intenção de fundir através de uma linguagem poética, até para expandir mais essa experiência, né? O cronista vive muito dessa experiência do dia a dia, né? De ser impactado, às vezes, por uma cena, um ambiente e tudo mais. Ok. Vamos, antes você quer ser chamado André, vamos chamar o Bruno Candeias, que saiu aí, rapaz, pensei que tivesse sido abduzido. Rapaz, perdi uma parte do que o André falou, mas eu concordo com a parte que ele fala, para a gente contextualizar, né? A questão de que a poesia ela pode realmente estar contida, né? Ela transcende apenas a literatura, ela pode estar contida na beleza de qualquer ato, de qualquer situação do cotidiano. Uma pessoa que tem fome e depois que ela passa muita fome, até o cocô dela é bonito na mente de um poeta, entendeu? É a beleza que a poesia pode acrescentar a qualquer situação. E esses grandes baluartes aí que foram citados, como o Baudelaire, Vinícius de Moraes, o Rubem Braga, sim, eles são um exemplo, um modelo que deu certo da relação prosa-poética, né? Mas
não querendo polemizar e trazer para os dias de hoje, até levantando a bola, o pessoal aí opinar também, até concordar ou discordar, obviamente, a medida nos dias de hoje que as pessoas, às vezes, perdem. Isso aí que o Geraldo falou agora, da questão de juntar os elementos, né, as características de cada um dos estilos. Por exemplo, a poesia tem a parte mais ritmada, a parte de rimas, a parte de ser mais sintética, e a prosa algo mais contínuo. Então, às vezes, as pessoas confundem, pelo menos na minha humilde visão, o limite dessa junção. Aí fala, vou dizer um poema. Aí o cara diz uma crônica e diz que disse um poema. Aí eu falo, não, isso não é um poema. Quem sou eu para julgar? Mas dentro dos fundamentos que eu imagino, pelo menos com relação a esses parâmetros de junção de um e do outro estilo, as pessoas hoje em dia, se a gente levar em consideração, obviamente a comparação é até injusta, né? Se a gente levar em consideração as feras que foram citadas, como o Rubem Braga, o Vinícius de Moraes, o Baudelaire, enfim, e a gente for ver o que está sendo feito hoje, será que eles leram isso? Será que eles tiveram a curiosidade de ver como o pessoal fazia suas composições, como era a parte de lapidação no texto, a construção em parágrafos ou em estrofes, que pode ser uma prosa poética, mas dividida em estrofes, e pode ser uma prosa poética mais parecida com um texto. Nada impede. Mas onde está, eu gostaria de levantar essa bola aí para os colegas, para todos os participantes, onde está o limite do cara errar a receita, perder a mão? Porque é muito fácil, quando se mistura coisas que parecem ser bem semelhantes e tem realmente algo que se atrai ou se conversa. Pode se conversar, mas não é exatamente a mesma coisa. Então, às vezes, a gente erra. A mesma coisa de você comer. Feijão é uma delícia, pizza também. Mas se você misturar pizza e feijão, vai ficar uma merda. Ou você faz muito bem feito isso, ou você vai correr um grande risco de sujar tudo e todos que estiverem por perto. Josafá, diga aí, Josafá. Boa noite para todos. Eu queria fazer uma pergunta ao André, mas antes eu queria fazer uma distinção entre dois escritos aqui. Tenho medo de escrever. É tão perigoso. Quem tentou, sabe. Perigo de mexer no que está oculto. E o mundo não está à tona, está oculto, em suas raízes submersas em profundidades de mar. Escrever é uma indagação, é um mistério. A forma como eu estou lendo aqui é de uma forma em verso poético, mas, na realidade, é um autor do sopro de vida de Clarice Lispector, a quem, de certa forma, eu costumo falar que eu tenho muito apreço pelas personagens, pelo que a Clarice escreve, e eu diria até que elas são construídas através de traços que, de certa forma, caracterizam muito tudo isso que nós estamos falando do Baudelaire. Nós poderíamos ir até mais adiante, lá em Bukowski também, que inclusive tem um poema Posto de Bombeiros, que é incrível. Se você não precisa lê-lo em forma de versos, mas se você o ler, independente de qualquer coisa, pode ser prosa. Mas o que acontece com a Clarice Lispector? Ela tem, de certa forma, ela traz essa característica de atitudes poéticas, filosóficas, existenciais, do mesmo jeito, como Rubem Braga, enfim, os grandes cronistas. E a minha pergunta é muito sintética, né? O tema que nós estamos aqui discutindo hoje é poesia em prosa, os opostos se atraem.
E aí eu queria só inverter. Poesia em prosa. Os gêneros se atraem, se completam, se misturam, se confundem. Em que medida? Pergunta para quem? André? André. Foi para mim? Sim, André. Sim. Olha, eu acho que de maneira nenhuma eles se opõem, entendeu? Eu acho que eles não brigam entre si de forma nenhuma. Eu acho que é aquela história do olhar poético, né? Você pode levar poesia para um conto, para um romance, para o teu texto em prosa, tranquilamente. Eu fiquei sem escrever poesia, que é o meu gênero original, comecei na adolescência, eu fiquei sem escrever poesia, eu acho que quase 10 anos, não chegou a tanto, uns 7, 8 anos. Foi quando eu me dediquei aos contos, né? Quando eu comecei realmente a escrever contos, e que eu particularmente acho que é a minha perna mais forte, entendeu? A pegada mais forte. E eu sempre procurei levar o olhar de poeta para a própria construção das frases, entendeu? Não apenas para o lirismo do texto, mas para a própria construção das frases. Eu não sei se eu estou sendo muito claro, mas um personagem olhando uma mulher no bar, uma mulher olhando uma criança no meio da rua, eu sempre procurei levar esse olhar poético, que nunca me abandonou, felizmente, para a minha prosa, para os meus contos. Então, eu acho que realmente não brigam, elas convivem tranquilamente, uma ajuda a outra, e eu já fiz até o contrário no meu livro Os Filmes em que Morremos de Amor, inclusive o subtítulo é Poesia e Prosa Poética. Há poemas que talvez você, ouvindo, você tenha a impressão de que você está realmente escutando um texto em prosa. Eu acho que elas se permeiam, entendeu? Elas se dão as mãos em muitos momentos da nossa criação, enfim. Eu acho que, enfim, é por aí. Eu acho que não brigam, não. Acho que os dois gêneros podem caminhar de uma forma realmente bem juntas. O que o Bruno falou aí anteriormente, eu acho que é uma coisa que também tem que ser observada. As pessoas, às vezes, confundem os gêneros, entendeu? Isso realmente a gente observa muito isso. Quem já foi jurado em concurso literário, a gente vê que as pessoas, boa parte, inclusive, elas não têm domínio do gênero, elas não sabem exatamente o que é. Principalmente quando o concurso é de conto, entra muita crônica. Há uma fronteira tênue, às vezes, entre os dois gêneros, o conto e a crônica. Mas essa fronteira, às vezes, se afasta, entendeu? E aí o conto vira realmente aquele conto clássico, tradicional, e a crônica vira realmente aquela crônica clássica, tradicional. E, às vezes, as pessoas, entendeu, aproximam muito, e aí cai nisso que o Bruno, eu lembrei disso aí, porque eu já tive experiências de jurado em concursos literários, e a gente realmente observa essa fuga do gênero. E eu acho que isso pode acontecer também em algum momento, em alguma dimensão, na relação prosa-poesia. André, porque também, na verdade, nem todos têm essa consciência, até natural mesmo, um ímpeto seu, e quando está produzindo em um gênero, já carrega a característica do outro e vai lapidando com aquele conhecimento prévio do seu texto. Alguns simplesmente escrevem e vou fazer uma poesia. Aí quebra o texto todo em linha, em estrofe, e acha que é poema. Esse que é a indagação, entendeu? Forçam a rima. Tem pessoas que ainda têm aquela coisa, aquela ideia antiga de que a poesia tem que ter o poema tem que ter rima e tal. E às vezes a pessoa se perde justamente, ela se perde justamente nesse esforço sobre-humano de querer encontrar a rima, entendeu? E às vezes ela poderia dizer aquilo ali sem rima,
uma beleza bem maior. Isso aí é um pouco, na minha opinião, um pouco de falta de conhecimento realmente do gênero. Sim. Geraldo, quer falar alguma coisa, Geraldo? Por favor. Eu vou ler aqui um poema do Manuel Bandeira. Eu acho sempre bom a gente colocar um texto, né, aquela coisa, para a gente refletir, como o André disse aí, essa confusão que algumas pessoas fazem em relação aos gêneros, não é nem pela questão de que é possível você mesclar os gêneros, você fazer essa fusão, né, porque isso aí foi, como nós já dissemos aqui, no século XX, a literatura viajou, né, aí pelos gêneros aí, chegando até ao extremo. Mas esse poema do Manuel Bandeira, sempre que eu leio, além do impacto assim, quer dizer, que ele provoca, e ele está composto em forma de verso, entendeu? É um poema, se você interrompe uma linha, baixa outra. Mas, cara, para mim, ele é outra coisa também. Então, a Balada de Santa Maria Egipcíaca. Santa Maria Egipcíaca seguia em peregrinação à terra do Senhor. Caiu o crepúsculo e era como um triste sorriso de Marte. Santa Maria Egipcíaca chegou à beira de um grande rio. Era tão longe a outra margem e estava junto à ribanceira, num barco, um homem de olhar duro. Santa Maria Egipcíaca rogou: leva-me à outra parte do rio. Não tenho dinheiro. O Senhor te abençoe. O homem duro fitou-a sem dó. Caiu o crepúsculo e era como um triste sorriso de Marte. Não tenho dinheiro. O Senhor te abençoe. Leva-me à outra parte. O homem duro escarneceu. Não tenho dinheiro, mulher, mas tens teu corpo. Dá-me o teu corpo e vou levar-te. E fez um gesto. E a santa sorriu, na graça divina, ao gesto que ele fez. Santa Maria Egipcíaca despiu o manto e entregou ao barqueiro a santidade da sua nudez. Então, para mim, isso aqui que está em forma de poema é um conto. É um mini-conto. Mas o Bandeira, ele, né, dominava a versificação, porque ele compôs poemas metrificados, então ele conhecia bem o que é um poema tradicional, na forma tradicional, com metrificação, rima, quanto ele fez poesia, né, uma linguagem já moderna, uma dicção assim, coloquial. Então, ele não era um desses aí, né, André, que confunde conto com crônica. Então, isso aqui, ele tem um outro poema dele, que eu acho que é Poema Tirado da Notícia de Jornal, que é um conto, você pode ler como um conto. Então, aqui é alguém que compõe um texto que está nessa fronteira aí dos gêneros. O próprio Pneumotórax, né, que é do 33, você pode ler aquilo ali como um mini-conto. Então, mas aqui você vê uma história. Você tem um personagem, você tem um espaço, você tem um narrador, você tem um tempo, você tem um conflito, né? E tem um desfecho que é uma santa, uma pessoa que tem todo, né, está se resguardando para o Senhor, para o divino, e ela tem que entregar o seu corpo para ter acesso ao outro lado do rio, né, a esse homem. Então, para mim, assim, só para a gente aprofundar essa questão, né, dos gêneros assim que se misturam. Já houve momentos, por exemplo, na Roma Antiga, o Horácio, que era um poeta romano e escreveu também a sua poética, para ele era inconcebível você misturar os gêneros. Mas aquele foi um momento da história da literatura em que alguém de posse de um conhecimento, de um certo poder, ditava as normas do bem escrever, né? Então, o que é assunto da comédia não pode entrar na métrica da tragédia. Então, isso para ele era absurdo. Então, você imagina que naquele momento para ele, o surrealismo, ou qualquer gênero desse nível seria impossível, né? Então, assim, hoje, depois aí das vanguardas,
principalmente das vanguardas, e desse pontapé aí do Baudelaire, do Rimbaud, que disse que era preciso, né, ser moderno, né? Então a gente vai sempre estar nessa fronteira. Eu acho que é possível, não sei assim, é possível sim os gêneros se encontrarem. Talvez tenha mais coisas aí para frente para serem inventados, criados, eu não sei. Mas eu acho que a prosa poética, ela permite você ficar nessa fronteira, cara. Eu mesmo, nesse meu livro Tecelário, depois eu posso ler um texto, para mim, assim, eu trabalhei nessa fronteira, sabe? Dos gêneros. Isso aqui pode ser uma crônica, mas pode ser um poema em prosa, é um fragmento de algum texto, sem definição. É engraçado que você estava falando aí, eu estava me lembrando dos poetas românticos, né? Imagina você falar que era possível essa interseção para essa confluência dos gêneros para um Olavo Bilac, por exemplo. Um cara, né, que e ficava noites para encontrar a métrica perfeita. Imagina você falar isso. O cara caía para trás. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem Vinícius Moraes, que era um exímio sonetista, fazia belíssimos sonetos. E tinha poemas também que, se você ouvir, você acha que ele está escrevendo um conto, uma crônica, entendeu? Então, talvez o século XX realmente foi muito importante, né, para a literatura brasileira. A gente vê essa virada nesses autores consagrados, a gente vê eles meio que puxando as duas pontas, entendeu? Chamando a prosa para conversar com a poesia para conversar com a prosa. Interessantíssimo. O Oswald de Andrade tem aquelas cápsulas poéticas deles, alguns para mim são contos, são mini contos, inclusive. Exemplos assim de nanocontos, inclusive, né? Que é um conto em 2, 3 linhas, assim. A gente pode até ver algum depois aí. Pois é, pessoal. O que o Geraldo falou aí da questão de que dá certo, que dá para fazer, não, isso aí não tenha dúvida. Mas o meu levantamento, a minha questão, até pelo meu desconhecimento também com relação a isso, por exemplo, grandes mestres como Bandeira, Drummond, Rimbaud, Baudelaire, isso aí a gente já sabe, dá certo de fazer. Mas, hoje em dia, eu penso nos rumos, no século XX, no século XIX, no século XXI, rolou, a gente já viu que deu certo. Mas hoje quais os rumos da poesia, da prosa poética? O que a gente tem sendo feito hoje, com esse mesmo nível que a gente está citando essas pessoas, entendeu? O que eu estou tentando até aprender, porque eu desconheço, é isso. Como está a produção de hoje, nesse mesmo nível que a gente está citando desde o início da live. Entendeu? Um tempo para um poema do André Juste. Posso ler, então? Eu vou justamente ler um texto onde eu acho que eu trouxe a prosa para dentro da poesia, ou a poesia para dentro da prosa, que é a dos filmes em que morremos de amor. E esse poema se chama Esses Pacotes Abertos que Te Entrego. Preste atenção quando aponto estrelas acesas feito lâmpadas fracas, além do nada da cidade nervosa. Costumo pensar que elas deixaram de existir há milhões de anos. Eu gosto de mostrar na rua automóveis antigos, aqueles em que as famílias sumidas nos retratos esmaecidos pegavam as estradas aos domingos, descendo a serra ou voltando da praia. Escute bem quando eu te falar das portas e janelas dos casarios do século XVIII. Por elas, note bem, eu tenho certeza, até hoje passam comendadores tiranos e suspiram moças pelo amor que lhes proibiram. Me encantam ainda os azulejos formando painéis nos jardins das casas de subúrbio. É lá que ainda nossos pais e tias conversam sobre assuntos que não nos interessavam. Gosto também de imaginar um lampião antigo, iluminando esquinas desertas na madrugada, e te contar que debaixo dele um bêbado maldito resmunga, arranhando o silêncio das almas. Escute bem quando eu disser sobre as bandas de rock e seus épicos discos de vinil que comprei lá por 1980 e tanto,
dos velhos cantores negros de blues que me ensinaram a sorver a vida feito um trago quente de conhaque. Gosto de te contar de poetas ou pintores que morreram tísicos, pobres, esquecidos, sem reconhecimento e amor nos quartos mofados dos asilos públicos. Portanto, preste atenção nessas histórias inúteis, sem aplicação alguma na vida prática, que não alteram em nada o movimento dos aeroportos, nem mexem no lucro das bolsas. Fique atenta, pois quando te falo de tudo isso, estou te entregando pequenos pacotes de mim, envelopes abertos com a minha loucura e, pouco a pouco, confessando que te amo. É um dos poemas do meu livro que tem como subtítulo prosa poética, né? Poesia e prosa poética. Eu acho que é um momento aí que, de repente, eu consegui fazer o que a gente está aí discutindo. Fernando Freire acabou de chegar, Fernando. Falar alguma coisa, Fernando? Desculpa o atraso aí, pessoal. Tive um contratempo aqui em casa. Boa noite, Geraldo, André. Boa noite. Jorge. Aproveitando, né, pegar a deixa logo aí, estava pensando aqui o seguinte, até aquilo que a gente estava comentando hoje à tarde, Zafá e Jorge, essa questão dessa dicotomia entre prosa e poesia, ela é bem antiga, né? Ela é bem antiga e, vez ou outra, não sempre, muitas vezes a gente ouve o seguinte argumento: fulano é um ótimo metrificador e um péssimo poeta. Ou então, muitas vezes, fulano é um bom metrificador, um bom poeta e um péssimo metrificador. Então, no meio existe muito essa polêmica, se é necessário você dominar a técnica ou basta apenas a inspiração, né? Eu já vi gente dizer o seguinte: é necessário, sim, haver essa discussão entre o que é prosa, o que é poesia, se ocorre a interpenetração, porque existem leitores que, às vezes, interpretam que poesia basta você estar com uma dor de cotovelo, basta você estar com algum problema de ordem pessoal, jogar no papel e aquilo é poesia. E a gente sabe que não necessariamente é isso, né? Que poesia tem todo um trabalho com palavra. Eu queria saber de vocês se essa discussão entre o que é prosa e o que é poesia, ela ainda permanece atual. Necessária, atual e necessária. Geraldo, pode começar? Fernando, nós já, acho que assim, parece-me que essa questão que você colocou já foi, de uma certa maneira, conversada aqui assim. Porque, né, quando nós falamos de prosa poética ou poema em prosa, nós estamos falando de um texto ou de um gênero literário que funde essas duas linguagens. Senão senão vai ser só prosa, ou então vai ser só poesia ou poema. Então, quando a gente fala prosa, um poema em prosa, significa que, de alguma maneira, o autor conseguiu mesclar ali alguns elementos da poesia, seja imagens poéticas, seja até imprimindo um certo ritmo que seria próprio da poesia, mas um certo lirismo, uma certa subjetividade. Inclusive a prosa poética, ela, pelo menos a mais contemporânea, ela trabalha muito com essa questão da subjetividade em confronto com a realidade. E, claro, guardando esses elementos próprios da prosa, seja que tem uma certa continuidade, uma leitura que é marcada, às vezes, por essas interrupções próprias do que nós experimentamos na leitura de um texto, né, em prosa, uma prosa pura. Então, assim, a história da literatura, primeiro, assim, começando lá, essa do Ocidente, começando da Grécia Antiga, a gente vai vendo sempre uma subversão, mesmo quando há havia aquelas regras de isso não pode se misturar com aquilo, sempre se deu um jeito
de ter uma subversão. E o elemento que sempre subverteu um pouco isso é a paródia. A paródia foi sempre um recurso que os autores usaram para subverter essa rigidez, às vezes, entre os gêneros. Mesmo na Grécia Antiga, para você ter uma ideia, havia muito essa, né, coisa distinta, isso é comédia, isso é tragédia, e a tragédia era um tipo de discurso elevado. Mas você tem uma ideia, era costume representar uma comédia, uma tragédia, e logo em sequência uma farsa, uma paródia daquele texto que foi apresentado. Então, esse era um modo já dos autores subverterem aquilo que era uma coisa muito rígida. Então, assim, como eu já falei, a idade moderna, assim, nesse sentido, o modernismo, nós começamos a estudar mais sistematizado, de forma mais sistematizada, a partir aí da primeira metade do século XX, final do século XIX, quando nós falamos Baudelaire, Rimbaud, são os caras que vão dar esse pontapé, né, Mallarmé. O que se vê é isso, sabe, Fernando? Essa aproximação entre os gêneros literários. O que os nossos modernistas fazem? Trazem para a poesia, para desconstruir isso aí que nós estávamos falando da poesia, né, André, lá do parnasianismo, do Bilac, por exemplo, para desconstruir aquele discurso fechado do parnasianismo, da poesia metrificada, do poeta, para o poeta, inclusive, quer dizer, naquela época, para ser poeta, se considerado um bom poeta, você tinha que saber versificar, ou seja, saber metrificar, imitar os clássicos, né? O parnasianismo é um resgate do classicismo. O que os nossos modernistas fazem? O Ouso de Andrade, Mário de Andrade, Bandeira, leva o coloquial para dentro da poesia. Então, por isso que eu falo que alguns poemas esse que eu li, por exemplo, do Bandeira, né, que é um poema, mas para mim é uma narrativa. O próprio Ouso de Andrade tem alguns textos assim que, para mim, são, sabe, eu acho que são microcontos, como eu falei. Vou ler uma aqui rapidinho, só para a gente se ter uma ideia, né, disso aí. Deixa eu ver aqui. Vadiagem mística. Passei quase toda a manhã na basílica, rezando e olhando. Vi 2 casamentos, bentos, de fraque. O sacristão chama-se Seu Bentinho. E a gente, logo que sai da igreja, cai no rio espraiado. O hoteleiro de meu hotel tem cor de medalha de pescoço. E conta-me que já houve cafezais nos pastos, nos bambuzais. Se eu me casasse com uma orquestra bem besta. Então, assim, esse é o discurso, né, que os modernistas levam para a poesia, quer dizer, um coloquial, que está próximo do quê? Da prosa, né? É uma narrativa, a personagem, a espaço, o narrador, mas é poesia moderna, né? Então, acho que essa questão que você colocou também dos versificadores, eu acho que existem, assim, mas acho que hoje é bem consciente, cara. Não precisa. A poesia, quer dizer, a poesia que se produz a partir da Semana de Arte Moderna, que já houve tentativas de retomar isso mais adiante, voltar uma poesia metrificada, aquelas coisas todas, mas o que predomina é essa poesia, né, livre, que você pode fundir aí com outros discursos, as experiências aí que foram, né, feitas aí, a poesia concreta, onde mais que a gente pode ir? Então, acho que quem confunde ainda essa questão de se, né, tem que saber ficar, que senão não é só um versejador, acho que está assim no primário da coisa, né? Só uma provocação, então, Jorge, uma provocação. Uhum. O soneto é formatado certinho, aprisiona, né? Mas você aprender a ficar preso, a aprisionar, quando soltar não seria uma coisa interessante? Então, através da prisão, você ter a libertação de escrita, a libertação literária. Não, mas
Eu não renego o soneto, não. Conheço os bons sonetistas modernos, né, cara? O Glauco Matoso, por exemplo, é um sonetista de primeira, né? Agora, o que interessa, o que assim, na forma soneto, hoje, é você colocar um assunto contemporâneo, alguma coisa, né? Não tem nada a ver eu fazer um soneto como o Olavo Bilac fazia, com assunto, inclusive, de um Bilac, né? Então, acho que o Glauco Matoso, por exemplo, ele coloca umas questões novas dentro do soneto. Então, acho que não é questão assim de você. Eu acho que não é nem isso. Como assim, hoje a liberdade de criação é vasta. Então, assim, eu posso até fazer um poema metrificado. Há poetas, bons poetas que fazem. Mas eu acho que assim, a temática, o assunto é contemporâneo, tem a ver. Acho que a forma, acho que é o que menos importa nesse caso aí. Posso falar? Eu acho que a gente, essa coisa da libertação, isso é muito forte. Eu comecei a escrever poesia com 13, 14 anos, lá no iniciozinho da década de 80, e eu era apaixonado pelos poetas românticos, entendeu? Castro Alves, Álvares de Azevedo. Eu queria ser Álvares de Azevedo, eu queria morrer com 21 anos. Eu achava aquilo ali maravilhoso. E eu até hoje adoro. Tem, sabe, a Lira dos 20 anos decorada e tal, essa coisa toda. Mas aí, lá pelos 16, 17 anos, eu conheci o Chacal, Drops de Abril. Foi um livro que me marcou profundamente. E aquela coisa assim, largada, jogada do Chacal. E eu escrevia soneto, é isso que eu queria falar, esqueci de falar. Eu escrevia soneto, inclusive para responder essa observação interessante aí do Amâncio. Eu escrevia soneto, sabe, lá, ficava ralando, lá, para encontrar a rima legal, a rima entrelaçada, a rima... E aí eu conheci Chacal e depois outros autores, Cacaz e tal, e aquilo ali me veio como um sentimento de liberdade, que era uma coisa assim, que tinha tão mais a ver com a literatura, tão mais a ver com a poesia, tão mais a ver com o que eu queria escrever, entendeu? E aí eu, cara, parti pro abraço, entendeu? Mandei rima, mandei métrica, sabe, pros quintos dos infernos. E, sabe, foi aí que eu comecei a crescer. Mas o exercício do soneto, aquela ralação lá de ficar procurando a rima rica, entendeu? Ficar procurando uma rima bacana, não uma rima banal, que eu acho que é onde as pessoas hoje em dia se perdem, as pessoas que ainda insistem com essa história de que poesia tem que ser rimada, aquele exercício que eu fazia lá nos meus 14, 15 anos, eu era um moleque de 14, 15 anos, que eu via rock and roll escrevendo soneto, né? Quando eu, sabe, não quero mais escrever soneto, aquela relação lá, aquele burilamento me ajudou muito, muito no meu trabalho a partir de então. Inclusive para encontrar rima. As rimas entrelaçadas, quando uma frase termina com janela e a outra começa com panela, que dá um ritmo, entendeu? Dá um swing no teu texto. Essa liberdade eu consegui, mas levando aquela disciplina do soneto. Essa observação tua aí, Amâncio, me lembrou lá minhas priscas eras. Obrigado por ter lembrado. Eu também. O exercício ajudou. Oi? O exercício com soneto ajudou, sim, então. Com certeza. Deu musculatura, como falam hoje em dia. Ô, Jorge. Diga. Ô, Jorge. Diga, José. Eu tô aqui pensando, e aí eu estou abrindo aqui também para todos vocês, eu estou aqui pensando se nós tivéssemos aqui hoje, nesse bate-papo, um literato, um professor de literatura, com aquela ideia de que a prosa é um estilo narrativo, é a forma natural de comunicação entre seres humanos, sendo o texto em prosa, construído em discurso direto e livre, já que a poesia é a expressão de emoções e sentimentos, é um texto trabalhado esteticamente, enfim. E aí, o que eu estou tentando entender aqui é que, até complementando uma coisa que o Geraldo falou lá atrás, que para mim foi até curioso, mas até certo ponto, quando eu fui buscar a informação, né? Você sabe que a poesia ela é anterior à prosa. A poesia ela é anterior à prosa, né? O que deu todo embasamento para que caminhássemos para o que é prosa, obviamente está na poesia épica, né? E eu estou aqui pensando, né, se esse indivíduo estivesse aqui conosco,
ele estaria exatamente tocando nessa questão. E, obviamente, ele iria defender que, na realidade, poesia e prosa são gêneros distintos. Mas hoje eu ouvi uma coisa muito interessante, né, que até me fez a pensar, e aí eu lanço essa pergunta em torno de tudo isso que nós estamos discutindo, o que o André colocou, o que o Geraldo também colocou, o que o próprio Jorge, né, e o Bruno também colocou. Vocês concordam que, de certa forma, o verso livre, livre de métrica, livre de rimas, livre de estereótipos, né, contribuiu para essa complementação e ação de mistura de prosa poética e poética em prosa, já que, de certa forma, tudo isso é uma ambiguidade, né, o que nós estamos colocando aqui. E eu tenho certeza que, para um literato entender o que nós estamos discutindo aqui, nessa alçada que nós estamos discutindo, né, ele iria continuar defendendo os seus pontos de vista e nós iríamos continuar defendendo os nossos. Então, o que eu coloco na realidade é que hoje, e até com essa liberdade, né, como o Geraldo colocou aí, sei lá, a Semana de Arte Moderna de 22, né, os poetas marginais, né, enfim, tudo isso, que me parece que tudo é possível. Tudo é possível. Claro que existem algumas distinções, né? Se você analisar bem em termos literários, né, em termos de distinção entre gêneros, claro, são dois gêneros, mas, na realidade, as coisas se completam. Agora, o que eu queria saber mesmo é isso. Eu acho que o verso livre hoje, ele contribui muito para isso. E aí, eu tinha tocado na questão de Bukowski, né? Olha só que coisa mais doida. Eu não sei se alguém aí conhece o poema, né, chamado Posto de Bombeiros, né, que ele dedicou a Jane com muito amor. Olha que coisa mais doida. Saímos do bar, porque estávamos sem dinheiro. Mas ainda tínhamos algumas garrafas de vinho no quarto. Era cerca de 4 da tarde. E passamos por um posto de bombeiros e ela enlouqueceu. Um posto de bombeiros! Ah, eu adoro os caminhões, são tão vermelhos e tudo mais. Vamos entrar? Eu a segui. Caminhões de bombeiro, ela gritou, rebolando o seu grande rabo. Ela já tentava subir num deles, erguendo a saia até a cintura, tentando alcançar o banco. Eu não vou ler todo, porque na realidade são quase 6 páginas. Mas aí você vê, né? Essa questão do verso livre, ele tem muito a contribuir com o que nós chamamos essa ambiguidade, de que tudo é possível entre poesia e prosa. Vocês concordam? Eu acho que o verso livre foi o que originou, é o que permitiu a gente estar discutindo isso aqui essa noite. Eu vou ser bem rápido, acho que eu até já falei demais para dar espaço para outro. Eu acho que se não fosse essa história do verso livre, eu acho que não ia ter a poesia e a prosa não teriam dado as mãos como aí, nesse poema do Bukowski. A gente ouve e fica realmente em dúvida se é um poema, né? Mas saiu desse jeito, enfim, o cara quer falar... Eu acho que vai muito também da liberdade da gente, entendeu? Eu não sei, eu acho que literatura, eu não sou um literato, sabe? Eu sou escritor, não sou um literato, não tenho vocação alguma para intelectual. Eu sou um cara muito prático, muito pragmático. Talvez a minha profissão tenha trazido isso também para a literatura, né? Então, eu acho que literatura é liberdade. Não sei se eu vou resumir aqui de uma forma um pouco pueril, mas eu acho que literatura é muito liberdade. Eu acho que o verso livre, já tem livre no nome, permitiu essa libertação, entendeu? Imagina a gente estar falando hoje em dia, sei lá, dessa miséria que está esse mundo horroroso, esse país escroto que a gente vive, tendo que fazer dodecassílabos, sabe? É impensável com o nosso grito, com a nossa fome, com a nossa raiva, sabe? Então, eu acho, te respondendo a isso, Rafael, acho que o verso livre, ele originou tudo isso que a gente está falando aqui e fazendo. Siga aí, Geraldo e Bruno. Posso falar? Posso falar um pouquinho?
Pode deixar eu falar, ô Jorge. Pode, por favor. Pode ser? Rapidinho. É a Não, Nara, é só... Oi, sou a Nara, boa noite a todos. Oi, Nara. Estou gostando muito do papo, estou gostando muito de ouvir vocês. E falando um pouco assim da minha experiência, eu gostei de ouvir, né, o que o André falou e o Jorge, né, acho que a partir de uma provocação do Jorge, achei muito interessante porque foi natural esse processo, está sendo, vamos dizer assim, natural esse processo em mim agora, né, André, assim, de descobrir a liberdade ao fazer a poesia metrificada. Então, quer dizer, não existe uma prisão em você experimentar realmente a poesia, o soneto, no caso, sei lá, o cordel, mas, assim, percebendo o quanto isso te possibilita a liberdade de ir e vir, vamos dizer assim, de transitar e de escolher onde você quer estar, né, de uma forma natural, assim, porque a inspiração, ela vem, você realmente se coloca no que escreve, mas você escolhe como você quer se expressar, mais ou menos isso que eu quero dizer. Então, assim, fazer um soneto de assuntos contemporâneos, e assim, o que é contemporâneo? Vamos colocar dessa forma também. O homem, ele continua se repetindo, continua fazendo coisas boas e ruins, a técnica é importante em todas as áreas, mas, assim, é importante que você conheça, mas que você se conheça, você saiba o que você quer fazer. E também eu achei interessante a colocação do conto e da crônica. Realmente, existe uma fronteira sutil, que às vezes é o teu olhar que vai te colocar dentro desse universo. Então, eu acho que observar, ler o escritor e poder também entender o que você está enxergando naquele escritor é libertador. Então, é só isso. Eu, como uma pessoa que gosta de escrever sonetos, eu quero dizer que eu busquei o soneto como uma forma de me sentir mais livre ao escrever o verso livre, ao fazer o poema da forma que eu tiver vontade de fazer, que eu me sentir segura para fazer, que eu escolho. E é só isso. Eu acho que a liberdade, muitas vezes, ela passa por você conhecer a prisão, vamos dizer assim, você conhecer a prisão da técnica, e talvez pela tua própria formação, você sabe que a técnica, ela também depende do teu olhar. Você vai escolher a melhor forma de usar uma técnica. É isso, essa aí a minha fala. Obrigada.